Você está ouvindo Estúdio Cidade. De volta com o Estúdio Cidade, agora o papo vai ficar sério, porque nós vamos conversar agora com o nosso amigo arqueólogo, Alexsandro Dematté, o Dematté pai aqui conosco. Um prazer gigantesco ter você novamente no Estúdio Cidade, sempre é maravilhoso, porque a gente acaba saindo daqui PhD nas coisas arqueológicas, sabe que eu estava revendo, e todas as vezes que eu tenho um assunto assim, uma roda de conversa de amigos, eu falo, sabe que eu já vi uma urna, sabe que eu já conto tudo que eu vi naquele dia, e tu, agradeço aquela experiência que eu tive no final do ano, eu e meu filho, porque a gente acaba tendo assuntos. Olha, eu tô sempre ali acima dos meus amigos, graças a Deus. Obrigada, Dematté, tudo bem? Tudo certo, boa tarde, Joyce, boa tarde aos ouvintes. Eu que agradeço o espaço, né? A gente está falando sobre coisas sérias, entre aspas, né? Numa tarde assim que eu achei bem legal, a gente vai atingir públicos bem diferentes. E hoje eu chamei aqui o Dematté para quê? Eu não vou falar Dematté porque às vezes eu erro o nome de Alexsandro, tá? Vou chamar de Alex, enfim, muita intimidade nesse nível, mas nós já somos amigos, meu brother. Mas a gente veio aqui porque amanhã é dia do índio. Então eu falei, cara, eu queria trazer algo dessa questão aqui da origem. Nós falamos muito sobre Tubarão, sobre a origem da nossa cidade se chamar Tubarão. Então existe, claro, várias vertentes a este respeito, mas uma delas é a respeito desse índio Tubarão. E aí eu falei, cara, mas da onde que veio, né? Esse índio pertencia em qual tribo? Começou a vir várias questões a esse respeito na minha mente assim lúdica. E eu falei, gente, é legal compartilhar isso com a galera, porque se eu tenho essa dúvida, imagino que outras pessoas também a tenham. Né? Afinal, nem todo mundo tem um HD, externo e interno, como o Alexsandro Dematté. Mas poderia assim, a gente começar a falar, até eu perguntei nos bastidores, porque a gente ouviu falar de povos indígenas ou povos originários, que agora está essa questão de povos originários. Qual que é a vertente certa? Está tudo certo? Assim, vamos lá. São muitas perguntas numa só. São muitas, né? O legal é que as respostas também mudam, na realidade, porque a ciência ela não é absoluta, né? Então, as respostas também mudam. Recentemente, até teve uma pesquisa bem interessante de uma ex-aluna da Unisul, a Jéssica. Ela terminou agora o doutorado dela na França e na USP, em arqueologia. E a pesquisa dela apontou algumas coisas bem diferentes, não tão diferentes, mas algumas coisas, umas novidades, conseguiu confirmar algumas novidades sobre os povos originários da nossa região. Né? Então, quer dizer, a cada 10 anos aí a gente tem novas teorias, a gente tem novas verdades dentro da ciência. Agora, vindo a questão do Tubarão, é interessante, né? Um nome indígena, não só Tubarão, Jaguaruna é nome indígena, Araranguá é nome indígena, abóbora indígena. Então, quer dizer, a gente fala nomes indígenas diariamente sem saber que a gente está falando. No caso do Tubarão, né, a tese, né, mais aceita que era um índio, né, um índio Tubarão, mas também é relacionado ao rio, que era o Pai Feroz. Então, não se sabe exatamente se era um índio ou se é um nome indígena dado ao rio. Entendi. Né? Então, tem essas duas vertentes. O grupo, né, que é atribuído o nome é Guarani. A gente não fala tribo. Tá. É grupo agora? Isso, é grupo ou povo, né? Porque eles são povos, né? Porque eles têm leis próprias, eles têm uma língua própria, eles têm uma cultura própria. Tribo é um grupo, um agrupamento de pessoas que estão dentro de uma sociedade. Eles são aqui, tipo a tribo dos skatistas, a tribo. Então hoje a gente traz como grupos e povos, né? São os povos originários, né? Que é um pouco diferente da conotação que foi encontrado em algumas regiões da África, porque isso é um termo bem europeu, né? Que o europeu trouxe para cá, as tribos, né? Que não é a mesma coisa que foi encontrado, por exemplo, na África, né? Que em alguns casos poderia ser atribuído esse nome de tribo, que é um conceito bastante antigo, século XIX, século XVII. Hoje a gente costuma chamar de grupos ou povos. Então, o povo indígena que se atribui o nome Tubarão, Pai Feroz, aqui da nossa região eram os Guaranis.
né, que são chamados carijós. Os carijós são aqueles que a gente aprendeu na escola, os carijós, que são aqueles, são os guaranis, os tupis guaranis, que fizeram contato com os europeus que aqui chegaram. Então, eles habitaram aqui a nossa região. Os mais antigos, aí, as datas mais antigas para o litoral desses grupos é em torno aí de 600 anos, mais ou menos, atrás, né, com datas que vai até, sei lá, 80 anos, 90 anos. Na realidade, existem os guaranis até hoje, né, no Morro dos Cavalos, que fazem parte desse mesmo grupo. E aí a gente conversando também que existe, né, na arqueologia vários estudos. E quem, né, estuda os indígenas atuais? Então, o arqueólogo ele vai tratar do estudo do homem e suas relações entre homens e entre o ambiente, mas no passado, né? Num passado. E geralmente de grupos que não existem mais, geralmente, não só, tá? Mas geralmente. Quem trata dos indígenas atuais hoje, né? O profissional que estuda e acompanha esses povos indígenas é o antropólogo. Ele que vai na aldeia, ele acompanha a aldeia, faz os relatos, ele escreve tudo aquilo que ele está vendo, cultura, língua e tudo mais. E aqui na nossa região tem isso? Tem algum antropólogo? Tem antropólogo? Tinha. Não é tão falado também, né? Mais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não fala sobre isso. Os assim. Antropólogos, eles tratam das relações humanas isso, também. Eu vejo isso sim na televisão, nas redes sociais, enfim. Né? Então tem vários trabalhos de antropologia em várias vertentes. Tem um antropólogo que cuida do contemporâneo, tem um trabalho de antropologia que cuida das prostitutas, tem um trabalho que cuida do pessoal de rua, e tem os antropólogos que cuidam das questões indígenas. Aqui na nossa região, se eu não me engano, não tem nenhum antropólogo que cuida dessa parte indígena. Eu acho que não tem. A gente, né, a gente mencionou aqui alguns... Eu fui perguntar, né, sobre os nossos povos originários aqui de Santa Catarina, e aí tem uns nomes difíceis aqui. O Caigangue, é isso que chama? Isso. E o Xocleng. Isso. E o Guarani. Desses aqui, os únicos que ainda se mantêm com as tradições e ainda tem... alguns, vamos supor, como é que se fala? Como é que se diz? Meu Deus do céu, me fugiu traços culturais? Isso, não era isso que eu queria falar. Suas descendentes, seus entendi. Descendentes são os povos guaranis? Vamos lá. Quando a gente fala assim de tupi-guaranis, de caigangue, xocleng, a gente tem que dividir os grandes troncos linguísticos, porque é assim que eles são divididos. Né? Os guaranis é o tronco tupi-guarani, eles falam tupi-guarani, e os caigangues e xoclengues, eles fazem parte do tronco G, que são os de língua que tem origem à língua G. É tipo nós falamos português, os italianos falam italiano, e nós temos um tronco linguístico comum que é o latim. Ah, sim. De repente o português não entende italiano, o italiano não entende português, porém mas os eles dois têm, eles têm o espanhol também, eles têm um tronco que é comum, que é o tronco uma língua latino. Mãe, vamos dizer Isso, assim. Uma língua mãe. É a mesma coisa nos grupos indígenas. Então, atualmente, né, na nossa região, nós temos os guaranis, né, a gente tem algumas aldeias, principalmente aqui na nossa região, né, principalmente aqui no litoral. Tem uma aldeia no Morro dos Cavalos, depois tem uma aldeia lá em Biguaçu e, se não me engano, em Maruí também tem uma aldeia, se não me engano. E os Gs, que deram origem aos caigangues e os xoclengues, eles estão mais para o interior. Eles ocuparam antigamente, quando a gente está falando antigamente, eu estou falando há 1000 anos atrás, eles ocuparam a região toda da nossa encosta, que é ali Armazém, Braço do Norte, né? Antes da Serra um pouquinho, até o litoral também eles ocuparam, e depois eles avançaram para o Planalto. E ainda tem aldeias assim? Tem legal. Aldeia, tem os assentamentos, né? Tem uma grande aldeia que foi muito falada na época da enchente, lá no Planalto Norte, né? No rio Itajaiaçu, que tinha a barragem, eles estavam naquela briga, abre a barragem, não abre a barragem, lembra disso? Lembro. A barragem fica dentro de uma aldeia indígena grande, Caigangue e Xocleng. E daí estava tendo toda uma briga, abre, não abre, porque se fecha, daí vai inundar eles, se abre, inunda outros e tudo mais. Mas a gente tem algumas aldeias sim, essa aldeia é bastante grande. E tu já visitasse algumas dessas aldeias? Eu sei que tu tem até um cocar, né? Já fiquei sabendo os bastidores. Já, assim, não é o
não é o mote da nossa pesquisa, Sim. né? Que a gente trabalha com grupos que não existem mais. Sim, você atua, com os sambaquis, com os guaranis antigos, claro. né? Eu não trabalho com os índios, vamos chamar vivos, né? Atuais, hoje contemporâneos. Tu cuida dos antigos, vamos dizer assim. Exato, com os contemporâneos. Mas a gente já visitou, sim. Inclusive, teve um trabalho que nós fizemos, eu acho que foi 2010, 2011, na época do licenciamento da BR-101, quando eles iam construir o túnel do Morro dos Cavalos, que se voltou a falar agora, nessa semana, em função da interrupção que teve no morro lá e tudo mais. Que foi feito o licenciamento ambiental na época, e nós trabalhamos, né, sob a coordenação da professora Deise, na época, na Unisul. Nós fizemos o licenciamento do túnel do Morro dos Cavalos, foi tudo licenciado, e então a gente teve um contato bastante grande com os índios, assim, a gente fez várias atividades com eles, foi bastante legal, né, com os guaranis, foi uma troca assim, bem gratificante, a gente aprendeu bastante. Até na época foi licenciado a obra, foi liberado, só que se optou em não construir por uma questão econômica, fizeram aquela terceira via, lá, terceira pista, né, e se ficou dessa forma, e se voltou a falar hoje agora, né. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os povos indígenas, mas eu queria fazer uma pergunta idiota. Posso? Claro. Tenho liberdade poética Claro. para fazer? Nós falamos, você mencionou que você estuda, né, quem já aconteceu, né, Isso. os povos antigos. E os dinossauros? Agora nós vamos entrar numa situação. Você também, né, um arqueólogo, também estuda os dinossauros? Então, olha que legal. Isso é a pergunta que mais se faz, né? Todo mundo fala sobre isso. Daí às vezes vem algum amigo de infância, Dematê, tu é arqueólogo, cara, meu filho adora dinossauro. Daí eu falo para ele, então, procura um paleontólogo. Bom, então outro estilo, outro ramo, o paleontólogo. Outro Paleontólogo estudioso. geralmente ele vem da biologia. É igual os antropólogos, assim. Então Exato. é uma outra vertente. É uma outra vertente. Entendi. Né? Na realidade, são vertentes Que se encontram. se encontram, várias vezes se encontram. Né? O paleontólogo é o profissional que estuda os dinossauros, que ele vai estudar a vida antiga, né? Que são as vidas que não existem mais, são formas de vida que não existem mais, né? É o paleontólogo. Porém, essa semana, ou semana passada, até circulou nas redes sociais, de um sítio arqueológico bastante interessante que foi encontrado no norte do país, talvez no Amazonas, posso estar enganado, onde eles encontraram um sítio arqueológico indígena, né, com inscrições rupestres, dentro de um sítio paleontológico, onde tinham pegadas de dinossauros, se não me engano, petrificadas, e os índios interagiram com aquelas pegadas e fizeram riscos, fizeram outras coisas. Então, quer dizer, aí é um momento que essas duas ciências se encontraram. Que legal! Né? Então, eles conseguiram perceber naquele sítio que, até onde se sabe, é um dos únicos sítios do mundo que se viu essa interação, onde tem a interação dos homens que viveram, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, com as pegadas deixadas pelos dinossauros há milhões de anos atrás. E foi aqui no Brasil. Brasil. Foi aqui no Brasil. Caramba, Brasil que coisa linda, hein? É incrível. Nossa, eu já... Tem essas, né, agora, né, mudando o ramo aí, né, de saco pra mala, tem aqueles filmes do Jurassic Park, que aí eles recriam e tal. Na tua humilde opinião, isso aí, não tem como recriar algo assim, hein? Ou não? Tem uma ovelha Dolly por aí com um dinossaurinho? Tem como? Tem uma equipe trabalhando nesse momento nisso. Tem mesmo, tem. Assim? Eles estão querendo... Não dá medo? Dá. Eles estão querendo reviver como se chama? O elefante, aquele grandão. Mamute? Obrigado, Vini. Vini não, É Vini. É Vini. Muito obrigado. É um mamute. Eles estão querendo reviver o mamute, que eles encontraram alguns mamutes congelados, com tecido que daria para fazer sei lá o quê. Misericórdia. Né? Então eles fazer uma barraca com o negócio do mamute. Estão tentando, eles têm essa ideia. Mas daí esbarra num monte de coisa, né? Não é? Esbarra em ética, tem várias questões aí, né? Que vai ter que ser muito debatido até se conseguir Eu não me recordo qual foi o convidado que nós estávamos conversando sobre essa questão de clonagem, eu não lembro qual foi o convidado, e aí ele abordou que eu acho que não sei qual foi, eu não sei se é na Argentina, que tem aí né, que existem vários locais, mas ele falou de um específico que tem
um presidente que recriou, né, alguns dos animais dele. Agora eu não me recordo quem foi, assim, mas que tem, né, algum presidente recriou alguns animais dele, fez clonagem dos animais. Esse presidente da Argentina. Foi, olha que loucura, isso existe mesmo. No sexto já. Misericórdia, sempre é o mesmo, ele bota o mesmo nome, que criatividade. Não sei. Meu Deus do céu. Mas vamos voltar para os indígenas. Então, né, eu já agradeço desde já, né, mas eu sei que não é a tua área, né, falando dos indígenas, mas sobre esses sítios, né, arqueológicos que chama, aí sim, você, arqueólogo, que vai cuidar dessa parte. Então, aí é você que... E muitos artefatos, é assim que chama, né? Muitos artefatos foram, né, encontrados aqui na nossa região, de várias tribos, inclusive, né? Povos e grupos. Vários grupos, tribos não. Olha, eu estou aprendendo. Isso. Então, de vários grupos, qual foi o artefato mais interessante? Assim, eu sei que todos eles, quando vocês encontram, é aquela mágica, né? Olha, imagino que deve ser aquela grata surpresa quando vocês encontram algo. Mas um artefato diferenciado ou que teve um ganho histórico gigantesco assim para vocês na região em que você presenciou? Então, os artefatos nós vamos encontrar nos sítios arqueológicos, né? É a tua área, né? É claro. Agradeço. Os sítios arqueológicos são os locais onde essas pessoas, esses povos passaram, né? Onde eles moraram, onde eles acamparam, onde de repente enterraram seus mortos, onde eles passaram, onde eles cozinharam seus alimentos. De quando a gente passa, quando o homem passa, ele deixa o seu rastro. Todo homem deixa o seu rastro, né? Tu vai embora agora, terminando a tua tarde, tu vai deixar de repente na lixeira um lixinho lá que tu deixou, né? Um papelzinho que tu riscou, tu botou na lixeira, o Vini vai deixar alguma coisinha, a cadeira ele vai deixar do jeito dele, né? Isso todos são sinais que o homem passou por aqui. E esses grupos também deixaram esses sinais. E o que a gente encontra hoje, que a gente consegue encontrar hoje, é aquilo que durou no tempo, né? Então, geralmente, os artefatos feitos em pedra, a gente vai encontrar ainda, né? Os artefatos feitos em cerâmica, a gente vai encontrar também, porque isso ele segura no tempo. Alguns enterramentos a gente encontra também específicos, né? Um deles tu viu pessoalmente, gente, lá na universidade, né? Um enterramento já de 4.000 anos, né? Que gente, foi eu vi vocês não têm ideia, eu vi. Não é fóssil que chama, né? Porque ele tem um pré-fóssil. Ele é um pré-fóssil, é quase um fóssil. Ele não é um fóssil ainda. Porque não se... Gente, é incrível. Vocês têm que ter essa experiência. Não sei se né, se ainda existe. Gente, é incrível. Vocês têm que ter essa experiência. É demais. E eu vou colocar, sabe, sinceramente, não sei se vocês vão, mas eu vou um dia na Câmara dos Vereadores e eu vou pleitear um museu preparado para todos esses artefatos aqui em Tubarão. Isso precisa ser colocado, sabe? Eu não sei se... Existe uma conversa já. Iniciou essa conversa há umas 3 semanas. Vou fazer parte dela fortemente. Iniciou para, de repente, estar disponibilizando material e a gente montar alguma coisa bem legal no museu aqui, né? Precisa, também acho que sim. Então, dos artefatos, assim, os enterramentos é algo mágico, assim, quando o arqueólogo ele encontra, né? Porque os enterramentos eles nos trazem muita informação, né? Porque a questão de posição, a forma, tamanho, sexo, quando mulher se teve filho, se não teve filho, doenças, os sepultamentos eles nos trazem muita informação e eles mostram o quão complexo eram aquelas sociedades, né? Que até pouco tempo atrás eram ditas como uma sociedade não capaz, né? E a gente percebe nos enterramentos principalmente que eles eram muito capazes, né? E eles tinham os rituais muito complexos da mesma forma que nós temos hoje. Além dos enterramentos, a gente pode falar dos sambaquis, os zoólitos. Eu acho que, se eu lembro bem, tu viu um zoólito lá também, né? Que era um falcãozinho feito em pedra. Vi. Isso, lembra, né? Então, é uma coisa incrível, assim, Meu né? Deus. Tem que ser um artesão... Talhado, né? O que é um zoólito, né? Zoo é animal, lito é pedra. Então, é um animal feito em pedra. Eles faziam alguns artefatos que a gente não sabe exatamente para que servia aquilo, mas devia ser alguma coisa ritualística, alguma coisa especial, tipo a louça do final de semana, do Natal, né? Como a gente tem em casa. Então, eles pegavam um bloco de pedra grande, blocos de até 50 centímetros de tamanho, e ali eles esculpiam algum animal
que era comum deles, ou tinha algum significado para eles, né, naquele momento. E é uma escultura perfeita, né? Assim, é uma escultura digna de um artesão atual e um ótimo artesão, não é qualquer artesão, não, um ótimo artesão. As pontas de flecha também são artefatos muito interessantes, que são muito comuns aqui na nossa região. Principalmente para os ouvintes que estão lá na região de Braço do Norte, de Armazém, de Pedras Grandes, aquela região a gente vai encontrar muitas pontas de flecha. E é uma mais bonita do que a outra, vários formatos, vários tamanhos, e também a gente percebe uma complexidade tátil, né, motora, para poder estar fazendo esses artefatos, que é uma coisa que hoje a gente não tem mais. Por exemplo, estou ali na minha região, comprei um sítiozinho, aí eu estou ali, vou cavar, vou fazer uma piscina natural naquele sítio, daqui a pouco eu cavo, e eu cavuco ali a terra e encontro isso. O que eu faço? Boto no meu mural ou encaminho para algum arqueólogo, algum sítio, o que eu faço? Então, porque imagino que deve acontecer isso... Acontece isso diariamente, na realidade, né? Principalmente as comunidades rurais. É muito comum, hoje um pouco menos, né? Mas alguns anos atrás isso era muito comum, as pessoas terem coleções em casa, né? De pontas de flecha, porque a ponta de flecha é legal, né? É bonitinha. Então tinham pessoas que tinham latas e latas cheias de ponta de flecha. Principalmente na região de Braço do Norte, Orleans, São Lugero. Então é abundante esse tipo de artefato. Mas o que fazer? Que pode acontecer, né? Às vezes a gente está cavando no sítio, fazendo uma horta, ou sei lá o quê, a gente encontra algum sítio arqueológico, encontra algum artefato. O ideal é fotografar esse artefato, tentar fazer uma foto hoje com o celular, que todo celular hoje já referencia a foto, a gente sabe onde foi tirada a foto, né? E encaminhar para o IPHAN a fotografia. Não adianta encaminhar o artefato. Não adianta, nesse primeiro momento, encaminhar o artefato. Encaminha uma mensagem via sei lá, redes sociais, um e-mail, ou liga para o IPHAN, que é o órgão que cuida disso, e comunica: olha, eu achei esse artefato no local tal, né? Pega uma mapinha lá, bota um pinzinho lá no mapinha, mostrando onde que foi encontrado. Eu queria saber qual a melhor forma da gente estar procedendo. Daí o IPHAN, ele vai fazer uma diligência até o local, ele vai marcar com a pessoa uma visita com os arqueólogos do IPHAN no local, ou se não vai designar algum arqueólogo local, às vezes entra em contato com a universidade, entra em contato com algum arqueólogo local, para ir visitar a área, ver se pode visitar, para verificar se é realmente um sítio arqueológico, ou se foi um achado fortuito, e depois disso vai tomar as providências. Se a pessoa acha um sítio arqueológico no terreno dela, não acontece nada. Né? O que vai acontecer é o seguinte: ela sabendo que é um sítio arqueológico, ela sabendo que, tendo uma delimitação daquele sítio arqueológico, ela vai se limitar em algumas atividades. Acabou a piscina, estou brincando. Então, é a piscina. Vamos supor a piscina. A gente está fazendo buraco para a piscina. Vai poder fazer buraco? Vai. Mas primeiro vai ter que fazer... Ô Joyce, será que a gente consegue pegar essa piscina e botar um pouquinho mais para lá? Entendi. Consegue? Não dá, porque aqui que é o lugarzinho que eu vou ter o meu pôr do sol, não sei o que, meu sol vai ser... Não, o lugar tem que ser aqui. Então tá. Então, para te fazer a piscina aqui, tem um sítio arqueológico, tu vai ter que fazer um trabalhinho a mais. Que vai ter que chamar um arqueólogo para fazer um levantamento arqueológico daquela área. Se precisar, se faz o salvamento arqueológico daquele material, tira o material de lá, se encaminha para uma instituição de guarda e daí a tua área está liberada. É assim que funcionam as coisas. Então, quando se fala assim que a arqueologia... ela atrasou, bloqueou. É mentira, não é verdade isso. O que bloqueia, o que atrasa é o desinteresse das autoridades, o desinteresse das pessoas envolvidas, dos gestores ambientais, em já estar contratando um arqueólogo, antecipando as coisas para se fazer o trabalho que tem que ser feito. Vou te dar 2 exemplos. Um exemplo positivo e um exemplo negativo. Um exemplo negativo primeiro. Foi aqui em Tubarão, a gente ouviu várias vezes, né, sobre a questão do asfalto lá em Congonhas. Lá em Congonhas tem 1 trilhão de sítios arqueológicos. Ali em Congonhas é uma das maiores concentrações de sambaqui que nós temos no Brasil. Olha. São muitos sítios arqueológicos. Só em volta do morro ali de Congonhas, a gente tem um sambaqui do Mato Alto, na igreja do Mato Alto, tem um cemitério do Mato Alto, tem ali na estação de tratamento da Tubarão Saneamento, tem mais um outro na Santa Rita,
Estou falando em volta do morro, né? Depois tem no campo do Palmeiras, depois tem mais, tem lá na ponte, que foi esse que parou a obra, e do outro lado do morro tem mais uns 3, só ali em volta do morro. E são todos sítios conhecidos há muito tempo por todo mundo, são sítios super importantes, sítios super antigos, assim, sítios de 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, são super importantes, que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que tem que ser feito. E daí quando você vai fazer uma obra, tem que levar em consideração isso também. Não tem que levar em consideração só o poste da Celeste que está no meio da estrada, que vai ter que recuar. Ou a casa que vai ter que, de repente, indenizar. Não, tem que levar em consideração isso também. E as pessoas sabem disso. Mas só que fazem de conta que não sabem. Daí começa uma obra e daí o IPHAN vem e embarga, porque é obrigado a embargar. Porque se o IPHAN não embarga, ele está prevaricando, né? Ele está deixando que se destrua o sítio arqueológico. Então, ele embarga e se determina que se faça o trabalho que tem que ser feito para depois liberar, que foi o que aconteceu. Se tivesse sido feito desde o início, se tivesse contratado uma empresa ou entrado em contato com o IPHAN para saber o que precisa para aquele local, não teria acontecido nada disso. Esse foi o exemplo negativo, que infelizmente foi de Tubarão. Um exemplo positivo, Capivari de Baixo. Capivari de Baixo, que é do nosso lado, né? Eles não são melhores do que a gente, nem piores, mas eles fizeram o que tinha que ter sido feito. Eles iam fazer um asfaltamento numa estrada, que é uma estrada que fica ao lado de um sítio arqueológico, bastante conhecido ali em Capivari, que é próximo ao parque, né? É aquela rua, a primeira rua asfaltada do parque, é aquela rua ali que eles estavam asfaltando. E tem um sítio arqueológico, eles sabiam disso. Eles entraram em contato com um arqueólogo, entraram em contato comigo, disse, Alexandre, a gente vai fazer isso, tem que ser feito alguma coisa, ou a gente pode fazer? Eu disse para eles, entre em contato com o IPHAN, que o IPHAN vai dar tudo que é necessário. Eles entraram em contato com o IPHAN determinou várias coisas, eles fizeram. Não atrasou um dia a obra. Foi feita a obra normalmente, teve monitoramento arqueológico, tudo foi feito, aprovado, pronto. Isso que né? A gente menciona principalmente Tubarão, que é o nosso Tubanharô, ou o Pai Feroz, o nosso rio. De qualquer forma, é um nome indígena. E eu aprendi muito mais coisas hoje, como Araranguá, Jaguaruna e vários outros aqui na nossa região. Vamos trazer essa conscientização para o dia de amanhã. Não só falar, hoje é o dia do índio, vamos lá nas escolas pintar o rostinho das crianças, mas sim preservar os sítios arqueológicos desses povos originários, desses povos indígenas que viveram aqui na nossa região, principalmente. Eu amei a nossa conversa, como sempre. Eu gostaria que você deixasse aí o site, para o pessoal conhecer um pouco mais aí o teu trabalho, que é incrível. Só para a gente fechar o assunto, então... Por favor, fica à vontade. Eu acho que seria bem legal, assim... a gente, na nossa conversa, não estava mais nem lembrando do dia do índio de amanhã, mas aí tu me lembrou. Então, eu acho que é muito legal. Quando a gente pintar o rostinho das crianças, não ver aquilo como uma simples alegoria, uma simples fantasia. Eu acho que é uma oportunidade da gente estar falando sobre essa cultura indígena que teve na nossa região, falar do Tubarenhô, ou falar dos sambaquis, falar dos guaranis, falar da proteção que é necessária a esses sítios arqueológicos, porque senão a geração de amanhã não vai ter mais essa informação. E também trazer para a reflexão das crianças também, e principalmente dos jovens e nossa, né, as questões indígenas atuais, que vão tentar imaginar o que é ser índio hoje. É muito difícil. Existe uma série de documentários, eu assisti alguns anos atrás, que me impactou muito. Eu tinha uma visão diferente. Eu que sou da área, eu tinha uma visão preconceituosa de muitas coisas que eu via. E nesse documentário, eu pude perceber o quão difícil é ser índio. Numa sociedade que está borbulhando, crescendo, tem um choque cultural. Se existe choque cultural entre nossos pais e a gente, e nós e nossos filhos, tu imagina entre os indígenas que estavam nas suas aldeias, né, com uma tradição, e daí esses indígenas começam a receber uma enxurrada de igreja, de outras culturas que não são a deles. Eles querem comprar o tênis também, porque eles também são jovens. Eles querem também ter o carro, porque eles estão dentro dessa sociedade. Então, é um conflito bastante grande. Então, acho que é bem interessante a gente trazer isso para reflexão e... Trazendo respeito e a conscientização. Né? Exato. O respeito, conscientização, né? E saber, né, que
ser índio não é simples hoje no Brasil, né? Que teve muita campanha contra. E saber que é muito importante ter índio no Brasil. É muito importante ter índio no Brasil. Se a gente for ver hoje, as áreas mais protegidas do Brasil, quando a gente fala de biodiversidade, natureza e tudo mais, são áreas indígenas. Essas áreas são as áreas mais protegidas do Brasil, porque se não fossem as áreas, essa proteção indígena, com certeza a gente não teria mais nenhuma área aí para contar. Teu site, por gentileza. Desculpa. Bom, não, mas é porque tu fala muito bem, eu fico impactada sempre. Agora é sem puxação de saco, tu sabes que eu não sou dessas, mas eu acho muito interessante a tua fala, porque sempre é de uma forma positiva, consciente e muito inteligente. Tem a diferença aí, né, de usar a inteligência, a cultura, de uma forma positiva ou que a pessoa usa de uma forma soberba. Você sempre compartilha com a gente de uma forma muito majestosa. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Aí eu falo sempre, né, eu posso fazer minhas perguntas assim, humildes? Muito obrigada. Sempre aprendo com você. Bom, então tem o Instagram lá, que é o alexandro.dematê. Se alguém quiser conversar, bater alguma dúvida lá, pode conversar. Tem o site da sapiensarqueologia.com, né, que tem bastante informação legal lá sobre cultura regional. Tem um mapa bem interessante sobre os sítios arqueológicos na região. A gente mostrou aqui esse mapa, muito que é bem legal. E tem vários trabalhos que a gente faz, ou se não, a gente pode procurar a gente na universidade também, lá no Laboratório de Arqueologia da Unisul. E a gente está lá à disposição para ter alguma dúvida, conversar, bater um papo, tomar um café. Maravilhoso! Esse foi o Alexandro Dematê, o nosso arqueólogo, e hoje trouxe muita informação para o Estúdio Cidade. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. E daqui a pouco a gente volta com o Estúdio Cidade. Não sai daí. Você está ouvindo Estúdio Cidade. Meu nome é Bruno Carvalho, tenho 16 anos, sou de Camboriú, sou do Caique. Na sua escola eu gostava mais ou menos porque eu sofria muito bullying lá. Troquei de escola, vim para o Caique, tive uma premiação por ser o aluno de destaque. E o Bruno ele começou a ser visto quando ele começou a se destacar. Que você hoje esteja sendo e cultivando os mesmos valores que você cultivava em 2018. Escola Acolhedora, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Emagreça com chá universal mais cápsula universal e curta com muito bem-estar o seu verão. O kit chá mais cápsula atuam ativando o metabolismo e queimando gordura do abdômen. Compre a cápsula e ganhe o chá. Extrato Verde, Rua Altamiro Guimarães, 665 Tubarão. E direto da colina Chevrolet, Moisés Teodoro para uma super oportunidade. Oi, Moisés! Boa tarde, Joyce. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde para toda a audiência da cidade. É isso mesmo, para fechar com chave de ouro essa quinta-feira, trazendo as informações, as novidades aqui da Colina Chevrolet. Lembrando, hein, Joyce, para toda a audiência, amanhã, sexta-feira e sabadão também tem novidade por aqui. Nosso amigo Ramon conta tudo pra gente. Boa tarde. É isso mesmo, várias novidades aqui na Colina e uma delas é a prorrogação relâmpago do nosso mega feirão que teve semana passada. A gente vai continuar com o feirão até sábado agora. Todas as ofertas que tiveram no feirão passado, a gente vai continuar. Então vamos lá, temos taxa zero para toda a linha de veículos novos, temos bônus de R$15 mil mais taxa zero no Cruze, Tracker, todas as versões de Tracker com taxa zero em 24 vezes, temos Equinox com bônus de R$15 mil mais taxa zero, temos seminovos com valores promocionais e abaixo da FIP, taxas especiais também para os seminovos. Então é imperdível, continua o feirão, é até sábado, dá para aproveitar ainda. E agora vamos com mais novidades. Com certeza, vamos saber mais novidades aqui da Colina. A Melissa vai fazer um super convite, né, Melissa? Isso mesmo, boa tarde, galera. Passando aqui para fazer um super convite para vocês. Dia 19 e 20, sexta e sábado, é o lançamento do novo Chevrolet 2025. Totalmente reformulado, mais tecnológico, mais seguro e muito mais econômico. Então corre já e vem conhecer o super espaço de 7 lugares que só a Spin tem para oferecer. Com certeza, a Colina Chevrolet te faz o convite. Aproveita nesse final de semana. Colina Chevrolet Rádio Cidade, sempre com os melhores da cidade. Joyce, é com você. Só teve um problema. Parece que caiu, mas a gente vai saber mais daqui a pouco. Continuamos. Cidade 103.7 FM.
NASA Galpões Pré-Moldados, há mais de 10 anos no mercado, com mais de 1.500 obras entregues na região, fazendo da fundação ao acabamento. NASA Galpões Pré-Moldados, fone 3658-4032. No mês de abril aqui no Saquete, na compra de tintas, você tem 20% de desconto à vista. 2 lojas, uma no Trevo e outra no centro de Capivari de Baixo. Molas Cidade Azul, há 44 anos no mercado, hoje intitulada o Shopping dos Caminhoneiros. Fone 3622-2328. Cidade.